Apesar das medidas tomadas pelo governo federal, o preço dos produtos continua subindo e a inflação volta a ameaçar. Os principais setores que sofrem com o aumento dos preços são alimento, vestuário e combustíveis. O Brasil viveu um período de forte inflação, com aumentos diários dos preços dos produtos dos anos 80 até 1994, quando foi implementado o Plano Real. Para se ter uma ideia, só no mês de março de 1990, o aumento foi de 84,32%. Com o controle da inflação, agora chegamos a um percentual de 6,01% em 12 meses. Índice considerado alto para os padrões atuais, mas muito distante do que aconteceu no passado. Quando você tenta crescer acima da sua capacidade, você cria pressão de preço. Então, isso que está acontecendo na economia brasileira, lado a lado com o aumento dos preços das commodities. Você teve em 2010 eleição que gera uma pressão de demanda maior. O governo gastou muito, isso refletiu, aumentou muito os salários dos seus funcionários. Isso aumenta a demanda da economia ainda mais, né? O governo adota um regime de metas de inflação, ou seja, direciona as ações para atingir um valor médio de aumento dos preços em 12 meses. Hoje, a meta do governo é de 4,5% de inflação em um ano, podendo variar entre 2,5% e 6,5%. Quando as metas foram adotadas em 1999, a inflação estabelecida pelo governo era de 8%. O percentual foi caindo ao longo dos anos, mas os atuais 4,5% ainda são altos em comparação a outros países. A inflação tendia a crescer muito, então ficou-se uma meta lá em cima. E com o tempo buscou-se baixar essa meta. Mas aí a gente teve a crise de 2001 de energia, que dificultou se alcançar a meta. Teve a crise da eleição do Lula, que criou incerteza, fuga de capital. O governo está tentando diminuir os atuais 6% de inflação para um percentual mais próximo do centro da meta, com corte nos gastos públicos e aumento dos juros. Mas até agora as medidas não surtiram o efeito esperado. A alta nos preços atinge principalmente o setor de alimentos, vestuário e combustíveis. A alimentação é a que mais preocupa os brasileiros quando o assunto é inflação. Hoje os alimentos correspondem a 25% da inflação oficial. E para fugir dessa alta nos preços, o jeito é trocar alguns itens da lista de compras. A berinjela subiu muito. Aí o que eu faço? Eu vou para abóbora. A abóbora está com preço bom. Subiu, mas dá para você comprar, né? Diminuo carne, com certeza. Estou diminuindo alguns alimentos que antes eu consumia, eu estou diminuindo. Não estou nem mais podendo comprar o pão integral que eu preciso comer para minha dieta. Não dá, está muito caro. Bom dia a todos. Cada um usa uma estratégia diferente para tentar driblar a inflação. Nós convidamos agora o economista Nilton Marques para analisar essas estratégias. Bom dia, Nilton. Bom dia. Nós vimos aí na reportagem que as pessoas cortam alguns tipos de alimentos, ou então substituem um item pelo outro para tentar driblar a inflação. Mas isso exige que a pessoa saiba o preço dos alimentos e que acompanhe essa alta. Isso significa que as pessoas têm que ir mais ao supermercado, não dá para fazer aquela única compra do mês? Verdade. Sempre a questão da pesquisa ela é fundamental, porque aí a concorrência vai mostrar diversos preços. Então as pessoas que têm o hábito de comprar em determinados lugares, elas não conseguem saber o que está acontecendo com os outros lugares, porque existe uma diferenciação, existe algum tipo de concorrência e às vezes permite com que reduz o custo, o gasto do seu orçamento mensal. Nilton, nós fomos às ruas ver o que os brasileiros dizem sobre a inflação em outros setores além do de alimentação. O taxista reclama da alta dos combustíveis. Desde o Plano Real teve só um reajustezinho e hoje nós estamos com a mesma tarifa. O combustível era na faixa de 57 centavos quando começou esse Plano Real, né? Hoje está quase R$3, 2,84, 87, né? Bom, Nilton, neste caso, não dá para trocar um item pelo outro como no setor de alimentação, mas também não dá para acumular prejuízo. O que fazer, então? Bom, tem que usar da criatividade, né? O que é usar da criatividade? Se por acaso ele consegue aumentar o faturamento dele, pode compensar, né? Se ele por acaso ele é dono do veículo, ele teve algum tipo de compensação com a redução dos impostos, por exemplo. Então, o que esses taxistas têm trabalhado em forma de cooperativa, porque na hora que eles se reúnem, eles conseguem ter o quê? Um combustível mais barato em relação ao que tem, né, o óleo, a manutenção do carro. Então,
tem que usar da criatividade em algumas determinadas situações. Porque se você ficar somente esperando que os custos vão aumentando e não tentar criar do lado da receita, por exemplo, que no caso, quando as cooperativas, eu tenho observado que elas têm dado desconto, por exemplo. Então, com isso, as pessoas procuram mais esses táxis, tá certo? Então, tudo esse tipo de criatividade é que vai permitir com que sobreviva, senão as pessoas não sobreviveriam aos negócios. Efetivamente, ele está correto de um lado, mas se procurarem usar da criatividade, é que nem um trabalhador. Você imagina o trabalhador que tem um custo de vida sempre elevado e o salário não aumenta. O que ele vai fazer? Ele vai chegar num ponto que ele não tem condição. Então, o que ele vai ter que fazer? Reprogramar as despesas dele, tá certo? Para reduzir os custos e tentar até o mesmo, se for o caso, dependendo de algumas situações, aumentar a receita. De que é a receita? Aumentar a receita nas horas vagas, em algum tipo de atividade, ele vai ter que cobrir, porque se ele ficar dependendo somente da inflação, ele vai ser corroído todinho o poder de compra dele. Vamos ver agora o depoimento de uma vendedora do setor de vestuário sobre o aumento dos preços das roupas. A gente vê que tem uma alta muito grande e a gente também observa que caiu um pouco o movimento. Devido a essa alta, as pessoas já pesquisam mais, já chegam numa loja, vão em outra pesquisando, né, os preços, porque realmente teve uma alta. Nilton, o problema é que as pessoas não têm o hábito da pesquisa, ou então já vi muita gente falando, por exemplo, que sai caro fazer pesquisa, porque você perde tempo, gasta gasolina. Como é que fica, então? Sempre essas coisas realmente demandam algum tipo de custo. Até mesmo se não tivesse um gasto com gasolina, por exemplo, ou com transporte, demanda. Mas isso faz parte do jogo econômico, porque é que nem do lado dos produtores. Os produtores também eles têm que ter um sistema de informações para procurar saber se o concorrente dele está cobrando aquele preço ou não. Isso faz parte do jogo, o jogo competitivo. Quando você não tem uma economia competitiva, aí quem tem o poder de mercado é que prevalece, seja do lado do trabalhador, seja do lado do empresário. Então, efetivamente, a recomendação que a gente tem que ter paciência mesmo. As pessoas vão ter que estar pesquisando, porque senão elas têm um hábito de ir somente de um lugar e às vezes esse lugar não está justamente praticando preços competitivos. Então, isso daí é uma coisa, é mudar o hábito. A questão cultural é um negócio muito interessante, porque nós somos filhos ou enteados da inflação. O processo inflacionário aqui do país corroeu muita coisa da cultura. Então, a gente não tem um hábito. Eu me lembro que quando eu era garoto, era feio perguntar os preços, que meus pais ficavam assim meio... Então, quer dizer, você mudar os hábitos demora muito tempo. Agora, o papel que a gente acaba tentando esclarecer para as pessoas é que tem que pesquisar. Se não pesquisar e procurar trocar os hábitos, eles vão pagar caro. E aí depois caem na dívida. E esse que é o pior dos mundos. E qual que é a perspectiva para a inflação em 2011? Vai continuar nesse mesmo patamar, considerado alto? Isso é verdade, porque a gente poderia dizer que a luta, né, em glória de tentar manter no centro da meta de 4,5, conforme o professor José Ricardo tinha falado, essa tarefa hercúlea, o governo realmente está, de certa forma, jogando a toalha. Porque esse é um problema mundial, não é um problema só nacional. Essa questão dos alimentos no mundo todo afetou, né, o Brasil também. Então, o que nós vamos ter que conviver é que é próximo do topo da meta de inflação, que é 6,5%. Então, é isso que está se esperando aí próximo disso daí. Então, se nós continuarmos dentro da meta, isso daí vai ser uma grande vitória. Então, nós vamos ter que conviver com isso daí. Agora, eu estou também lendo muita coisa que está havendo muita demanda por reajuste, seja de salários e preços. E isso daí que é preocupante, porque a partir do momento que você começa na espiral salários, preços, isso daí pode trazer um processo que é insustentável. E aí quem vai perder são justamente ambos os setores, seja dos empresários, seja dos trabalhadores. Muito obrigada pela participação, Nilton. Eu que agradeço. Bom dia. Catiúcia.